Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver o importante conceito da matemática básica, as progressões geométricas. As progressões geométricas têm aplicações em diversas áreas da ciência. Também têm aplicações na economia e nas finanças. Os juros compostos, por exemplo, são uma aplicação direta do conceito de progressão geométrica. Neste vídeo, vamos definir o conceito de progressão geométrica e abordar algumas das suas principais propriedades. Também vamos deduzir a fórmula do seu termo geral e a fórmula da soma dos seus termos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Para começar, vamos definir o que é uma progressão geométrica. Vamos começar olhando três sequências numéricas. A primeira sequência é a que está aparecendo agora aí na tela: 2, 4, 8, 16 e 32. A segunda sequência é 3, 9, 27 e 81. A terceira sequência, que acabou de aparecer aí na tela, é 1, 1 quinto, 1 25 avos, 1 125 avos e assim sucessivamente. Observando essas três sequências, nós podemos constatar que quando é feita a divisão de qualquer termo a partir do segundo pelo termo anterior, o resultado é constante. Por exemplo, na primeira sequência, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. E 32 dividido por 16 também dá 2. Na segunda sequência, 9 dividido por 3 é 3. 27 dividido por 9, 3. 81 dividido por 27 também dá 3. E na terceira sequência, 1 sobre 25 dividido por 1 quinto dá 1 quinto. 1 sobre 125 dividido por 1 sobre 25 também vai dar 1 quinto. E assim sucessivamente. Sempre o termo seguinte é obtido multiplicando o termo anterior por 1 quinto. Sequências como essas três são chamadas progressões geométricas, também abreviadas por PG. Progressões geométricas são as sequências nas quais o quociente entre cada termo a partir do segundo e o seu antecedente é constante. Tá? Para formalizar, vamos denotar cada termo por A seguido de um índice, que vai ser o número dele. Então vai ser A1, A2, A3 e assim por diante, até que vai chegar no termo AI-1, depois o termo AI e um termo AN, tá? De uma forma bem genérica. Vamos denotar também a razão pela letra Q. O Q, nesse caso, vem de quociente. Então, pela definição de progressão geométrica, a gente tem que o termo AI dividido pelo termo AI-1 é igual a razão, é igual a Q. Isso vale para qualquer termo a partir do segundo. O I tem que ser maior do que 1, porque não faz sentido ser 1, porque a gente não tem o termo A0. O termo começa por A1. Tá? Feito isso, nós podemos fazer a classificação das progressões geométricas. Elas podem ser classificadas quanto a quantidade de elementos, a quantidade de termos, e também podem ser classificadas pela ordem em que os termos aparecem. Para começar, classificando segundo a quantidade dos termos, nós temos as PGs finitas. Uma PG finita é a PG que possui um número finito de termos. Um exemplo é a primeira PG que nós vimos, a 2, 4, 8, 16 e 32. Essa progressão geométrica tem 5 termos, um número limitado de termos. Por outro lado,
nós também temos a PG infinita. As PGs infinitas possuem um número infinito de termos, uma quantidade ilimitada de termos. Como exemplo, a nossa terceira sequência que foi vista, que é 1, 1/5, 1 sobre 25, 1 sobre 125 e por aí vai. Tá? Com relação à ordem, nós temos as PGs crescentes. Uma PG crescente é aquela onde cada termo é maior do que o termo antecedente. Usando a nossa anotação, a PG ela é crescente quando AI, o termo AI, é maior do que o termo AI-1. Tá? Como exemplo, nós temos a sequência 3, 9, 27 e 81. Tá? Cada termo é maior do que o anterior. E também nós temos as progressões geométricas decrescentes. Uma PG é decrescente quando cada termo é menor do que o termo antecedente, ou seja, quando AI é menor do que AI-1. Como exemplo, nós temos a PG 1, 1/2, 1/4 e 1/8. Tá? Agora, vamos ver a dedução da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Normalmente, quando esse tema é abordado nos livros didáticos e também em outros materiais, a fórmula do termo geral da progressão geométrica, ele é simplesmente dado de uma forma intuitiva. Dificilmente é encontrado nesses materiais a dedução formal dessa fórmula. É importante saber essa dedução para ter uma ideia de onde que vem esse conceito. Tá? Eu acho que não basta só ter uma ideia de como as coisas são feitas para depois aplicar. Eu acho que é bem importante se aprofundar um pouco mais, né, e entender exatamente o significado de cada fórmula. Então, para fazer essa dedução do termo geral, vamos começar partindo da definição. A2 sobre A1, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro termo, pela definição, é a razão, é Q. O terceiro termo dividido pelo segundo também vai dar Q. A3 sobre A2 é igual a Q. A4 sobre A3 também é igual a Q. Estou simplesmente aplicando a definição de progressão geométrica. E nós podemos fazer esse procedimento sucessivamente até o enésimo termo. O termo AN dividido pelo termo AN-1 é igual a Q. Tá? A gente tem que observar que aqui nós temos N-1 igualdades. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar membro a membro essas N-1 desigualdades, conforme está aparecendo aí na tela. Então, fazendo essa multiplicação membro a membro, a gente vai ter que A2 sobre A1 vezes A3 sobre A2 vezes A4 sobre A3 vezes, e assim sucessivamente, vezes AN sobre AN-1 é igual a Q elevado a N-1. Aqui a gente tem que lembrar de uma propriedade da potenciação, que diz que para multiplicar potências com uma mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Como nós estamos multiplicando n-1 desigualdades e o lado direito de cada uma dessas igualdades é igual a Q, para fazer esse produto, a gente conserva o Q e eleva a n-1. Tá? E observando essa equação, nós podemos cortar vários membros aí. A gente pode cortar o A2 do A2 sobre A1 com o A2 do A3 sobre A2.
Um está multiplicando e o outro está dividindo. Então dá para cortar esse A2. Assim como dá para cortar também o A3. Ele está aparecendo multiplicando e dividindo. Tá? E eu posso repetir esse procedimento até chegar no termo n-1. Eu posso sair cortando tudo até que sobre apenas o AN e o A1, conforme está aparecendo aí na tela. Então fica AN sobre A1 é igual a Q elevado a n-1. Multiplicando ambos os membros por A1, a gente tem que o AN é igual a A1 vezes Q elevado a n-1. Esse é o termo geral da progressão geométrica. A fórmula para obter qualquer termo de uma progressão geométrica utilizando o primeiro termo e a razão é essa que está aparecendo aí na tela. AN é igual a A1 vezes Q elevado a n-1. Para fixar essa fórmula, para fixar esse conceito, vamos olhar alguns exemplos. Primeiro exemplo é o seguinte. Qual é o sétimo termo da sequência 3, 6, 12, 24 e assim por diante? Aqui nós identificamos que o primeiro termo A1 é igual a 3 e a razão Q é igual a 2, porque 6 dividido por 3 é 2, 12 dividido por 6 é 2, 24 dividido por 12 é 2 e assim por diante. Aplicando a fórmula do termo geral da progressão geométrica, nós encontramos que A7 é igual a 3 vezes 2 elevado a 7 menos 1, que é igual a 3 vezes 2 elevado à sexta potência, que é igual a 3 vezes 64, que dá 192. Então, o sétimo termo dessa sequência é 192. O segundo exemplo é o que está aparecendo aí agora na tela. Quantos termos tem a sequência 1, 2, 4, 8 e assim por diante até 512? Aqui nós identificamos que A1 é igual a 1, a razão Q é igual a 2 e o enésimo termo AN é igual a 512. Aplicando a fórmula do termo geral, nós encontramos que 512 é igual a 1 vezes 2 elevado a n-1. Aqui nós precisamos decompor o 512 em fatores primos. Tá? Fazendo essa decomposição, a gente encontra que o 512 é igual a 2 elevado a 9. Então, vai ficar 2 elevado a n-1 é igual a 2 elevado a 9. Como aqui nós temos a igualdade de potências de mesma base, nós igualamos os expoentes. Então, fica n-1 é igual a 9 e, consequentemente, o n é igual a 10. Portanto, essa sequência tem 10 termos. Um outro exemplo é o que está aparecendo agora aí na tela. Qual é a razão de uma progressão geométrica com 5 termos, cujo primeiro termo é 4 e o quinto termo é 324? Mais uma vez, identificamos aqui os componentes, que é A1 é igual a 4, A5 é igual a 324 e N, o número de termos, é igual a 5. Aplicando novamente a fórmula do termo geral da PG, nós temos 324 é igual a 4 vezes Q elevado a 5 menos 1. E aí, dividindo 324 por 4, nós obtemos 81. Então fica Q elevado à quarta potência igual a 81. Fatorando aqui o 81, decompondo esse número em fatores primos, nós encontramos que 81 é igual a 3 elevado à quarta potência. Aqui também apareceu uma igualdade de potências,
né? Q elevado à quarta é igual a 3 elevado à quarta. Então, nesse caso, como os expoentes são iguais, as bases precisam ser iguais. Então, Q igual a 3. Tá? Então, a razão dessa PG é 3. Agora, vamos deduzir a fórmula que fornece a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Normalmente, em livros e outros materiais correlatos, essa fórmula não é corretamente ou apropriadamente deduzida. Assim como é feita na fórmula do termo geral, normalmente é dada uma ideia, só que a demonstração formal ela dificilmente é feita. Então a ideia aqui é fazer a dedução dessa fórmula do começo ao fim. Tá? Então, para começar, vamos aqui escrever alguns termos. A gente pode escrever que A1 é igual a A1. Certo? Usando a definição, aqui a fórmula do termo geral, o segundo termo, A2, é igual ao primeiro termo, A1, multiplicado por Q. O termo A3 é igual a A2, multiplicado por Q. A4 é igual a A3 vezes Q. E nós podemos repetir esse procedimento sucessivamente até o enésimo termo. Então, AN é igual a AN-1 vezes Q. Uma ideia aqui para a gente encontrar a soma dos n primeiros termos de uma PG é somar essas igualdades membro a membro. Tá? Assim como nós fizemos no caso da dedução da fórmula do termo geral. Então, somando membro a membro essas desigualdades, conforme está aparecendo aí na tela, nós temos que A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim por diante, até mais AN é igual a A1 mais A1 vezes Q mais A2 vezes Q mais A3 vezes Q mais assim por diante, até mais AN-1 vezes Q. Observa que o lado esquerdo dessa igualdade é a soma dos n primeiros termos de uma PG, que nós vamos denotar por SN, tá? Que está aparecendo agora aí na tela. Então, SN igual a A1 mais A1 mais A2 mais A3, assim por diante, até mais AN-1, tudo isso multiplicado pela razão. Aqui nesse passo, eu simplesmente coloquei o Q, a razão, em evidência. Tá? E agora, nós temos que observar que essa soma, entre parênteses, ela é o SN, é a soma dos n primeiros termos que nós procuramos, menos o enésimo termo. Tá? Conforme está aparecendo aí na tela, A1 mais A2 mais A3, assim por diante, até o mais AN-1, nada mais é do que a soma, SN, menos AN. Tá? Isso aqui é bem importante que vai ser utilizado para fazer essa dedução. Então, prosseguindo, nós temos que SN é igual a A1 mais SN menos AN vezes Q. Utilizando a propriedade distributiva na multiplicação, isso é igual a A1 mais Q vezes SN menos Q vezes AN. Tá? Eu só abri aqui esses parênteses, só usei aqui a distributividade da multiplicação. Continuando, o que a gente pode fazer agora? Eu vou passar os termos que contêm o SN para o lado esquerdo da equação e os demais termos para o lado direito. Tá? Então, conforme está aparecendo na tela, a gente encontra Q vezes SN menos SN é igual a Q vezes AN menos A1. Prosseguindo, a gente pode colocar aqui o SN em evidência
do lado esquerdo dessa igualdade. Então fica Q menos 1 vezes Sn. Já o lado direito, a gente pode utilizar a fórmula do termo geral para escrever o AN como A1 vezes Q elevado a N menos 1, conforme está aparecendo aí na tela. Tá? A gente pode aqui prosseguir. Vai ficar Q menos 1 vezes Sn igual a A1 vezes Q elevado a N. Tá? Porque como a multiplicação ela é associativa e a gente vai ter aí o Q vezes Q elevado a menos 1, Q vezes Q elevado a N menos 1 vai dar Q elevado a N. Então, por isso, essa equação, Q menos 1 vezes Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos A1. Dando prosseguimento, a gente pode colocar o A1 do lado direito dessa igualdade em evidência. Então, vamos obter Q menos 1 vezes Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E, finalmente, nós podemos dividir ambos os lados dessa igualdade por Q menos 1 para obter Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, que é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Tá? Então está aí feita a dedução formal dessa fórmula, para a gente conseguir entender de onde que ela vem. E por esse vídeo é isso. Espero que o conceito de progressão geométrica tenha ficado claro e que também ficou claro agora de onde que vem as fórmulas do termo geral da PG e da soma dos seus termos, que eu acho que é muito importante quando a gente está estudando um tema como esse, entender de onde que vem as fórmulas e os conceitos, e não apenas decorar. Tá? Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Então, é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!